No tempo de Jesus, era muito comum o linguajar sobre pelo menos 4 pontos, era bem comum. Um deles era sobre o casamento. Esse ponto vem vindo até nos nossos dias, porém, hoje bastante defasado já. Outro ponto era sobre o pastor, porque na época sempre tinha pastores, a maioria do pessoal era pastor, trabalhava no pastoreio. E a linhagem que Jesus vem, que é a linhagem dos profetas, os profetas quase todos estavam envolvidos com os pastores ou eram pastores, estavam no meio dos pastores, rebanho de ovelhas, essas coisas. Portanto, era muito comum. Hoje, nos nossos dias, isso é muito raro. Muito raro. Na cidade grande, muitas vezes, tem criança que pensa que o leite vem de uma caixinha mesmo, né? Tem até adulto que não sabe de onde vem o leite, por incrível que pareça. Outra linguagem que era muito falada na época, esta que é usada hoje, a videira. Porque era muito comum que as pessoas, as famílias tinham seus parreirais, porque eles mesmos produziam os próprios vinhos para o consumo familiar. Para muita gente hoje nem sequer sabe o que significa um pé de uva, uma parreira. Muita gente pensa que é tudo engarrafado, aquele negócio lá é a garrafa que produz, né? Na verdade, precisa-se desse conhecimento, chegar mais perto. E um outro ponto que era muitíssimo conhecido era a questão do pão, né? Porque o pão era o alimento primordial para eles em todo lugar, né? Hoje, come lanche aqui, come lanche ali, e come coisa empacotada que é feito de plástico, alimento, etc e tal. Mas no tempo de Jesus, pão feito em casa e pão feito sem fermento na grande maioria. Né? Então, era feito, preparado para o dia, para aquele momento ali, e pronto, acabou. Terminava de tarde e fazia de novo. Hoje, mal é mal o que a gente encontra na padaria, né? Que tem mais química do que massa de trigo. Então, por incrível que pareça, né? Você pega uma bolinha de trigo do tamanho de uma búrica e faz um pão que dá 50 vezes maior. Então é claro que é química pura, né? Química pura. Bom, mas aqui nós estamos na linguagem da videira. Jesus faz uma comparação. Eu sou a videira. A videira precisa de alguém cuidar, alguém que sabe, alguém que conhece, alguém que tem a prática dessa relação. E aí, Jesus conhece alguém que é muito bom nisso. Quem é? O pai dele. O pai dele é nosso pai também. E ele fala assim, eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. E olha que quando alguém fala nesse tom, fala com classe. Fazer que no outro, a palavra não treme, porque tem 1000% de consciência do que está falando. Você vai conversar com uma criança ainda hoje, né? Aí você conversa com ele, quem foi que fez isso? Isso foi meu pai que fez, né? Meu pai que fez. Então, quando ele fala assim, é porque ele tem uma confiança muito grande no pai. Então, Jesus fala, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. E todos os ramos devem permanecer ligados em mim. Sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer.
todo ramo que estiver produzindo fruto, o meu pai vai lá, limpa, poda, para que possa produzir mais. E aqueles ramos sanguessuga, preguiçosos, que só fica crescendo e não serve para nada, o meu pai corta ele e joga fora. Põe para secar e depois põe no fogo. Muito simples, uma linguagem muito simples, né? Mas espiritualmente, o que é que diz tudo isso? Jesus é o Filho unigênito do Pai. Unigênito. Por isso, é dele que sai tudo que demais. Os outros filhos saem dele. E a gente lê isso no livro do Gênesis, né? É na pessoa de Jesus que o Pai cria o universo. É na pessoa de Jesus que o Pai cria a terra, a luz, as árvores, as plantas e tudo. E, por fim, de modo particular, o humano. Nada vive sem Jesus. Nada vive sem Jesus. Tudo depende dele. Tudo depende dele. E todo mundo sabe disso. E todo mundo sempre soube disso. Mas como eles vão crescendo, a família vai crescendo, vai desenvolvendo, vai multiplicando, chega um ponto que alguém tem inveja, né? Por que Jesus? Por que não eu, né? Por que Jesus? Por que não fulano? Por que Jesus? Por que não cicrano? Porque ele é o Senhor. A resposta é muito clara. Porque ele é o unigênito. Porque ele é o amado do Pai. Por que ele é o amado do Pai? Os outros não são? Os outros são. Só que com uma grande diferença. Qual é a grande diferença? Jesus nunca desobedeceu uma ordem sequer do Pai. Permanece permanentemente ligado ao Pai. Nós outros somos cheios de falha, cheios de pecados, cheios de erros, cheios de invejas, cheios de ciúmes, cheios de medos, cheios de tantas coisas que não deveria estar cheio. E deveríamos estar cheio da paz que o Jesus nos deu. Mas preferimos, como diz, né, ao invés de comer o pão feito da massa verdadeira, preferimos comer um biscoitinho feito de plástico que vem da China, ou sei lá de onde, e nos enganar como se fosse alimento. E depois nos enganamos, achamos que ainda estamos bem. E por muitas vezes vamos perdendo tanto na vida, inclusive a própria vida. Quem come alimento natural e vive naturalmente, não vai ter câncer, não vai ter dor de cabeça, não vai ter fraqueza nas pernas, não vai ter queda de cabelo, não vai ter um monte de outras coisas. Mas esses que vivem empanturrando de tanta tranqueira, claro que só vai causar problema para si próprio. Quem bebe o vinho verdadeiro da uva, o suco da uva verdadeiro, não vai ter problemas estomacais, não vai ter problema de má digestão. Mas quem toma essas bobageiras aí como Coca-Cola e outros acionados aí, claro que só vai ter problema. Ah, eu estou com a dor aqui, não sei por quê. Claro, para de comer essas... Não vou falar o nome, que não posso falar, né? Essas coisas que vocês vivem comendo por aí. Passa a ter uma vida regular, dentro daquilo que é o padrão de viver, e vai ver como que você vai começar a
reformar a sua vida, reconstruir, reconstituir. A gente vai ver, pessoal, tem gente que gasta 3 vezes mais na farmácia, ou até mais, do que com o próprio alimento. Depois reclama que nem a conta não funciona. Claro que não funciona, não vai funcionar nunca. Então, Jesus está dando um conselho primordial: permanecei em mim, e vós dareis frutos. Permaneceis em mim e, como são cheios de falha, Jesus não fala assim, porque Jesus é muito, ele é o Senhor de tudo, né? Então ele tem uma maneira de falar muito mais clássica, muito mais aprimorada do que a nossa, do que a minha. Portanto, ele estava permanecer em mim e dar a liberdade do meu Pai, para que Ele vos limpe quando você tiver com problema. Aceita a proposta de ser reconstruído, de ser restituído, de ser restaurado. Aceita. Como diz a música, né? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Na verdade é isso mesmo. Só que a música lá fala outra coisa. Eu estou falando no sentido correto, né? Quando a pessoa aceita aquilo que é útil, verdadeiro, necessário, básico para viver, aliás, nem vai doer menos, não vai doer nada, né? Não vai doer nada, porque ele já vai parar com os montes de dores que ele tem, inclusive as dores de cabeça, né? Então, olha o que Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Meu Pai, ele já deixou para você um negócio chamado razão. Acredito que vocês todos saibam ler, né? Eu quero crer que vocês todos saibam ler. Então, meu Pai, com a inteligência que ele tem, a sabedoria dele, ele deu-nos a graça de aprendermos. E através do seu livro, ele deixou um livro para nós, escrito na nossa linguagem, para que a gente possa acompanhar tudo o que ele quer que a gente faça. É como se fosse um livro grande de receitas e ao mesmo tempo de conselho e de orientação. Esse nome desse livro todo mundo já conhece: Sagrada Escritura. Sagrada Escritura, Bíblia. Então, quer ser inteligente, quer ser sábio, quer crescer com saúde, quer viver uma vida plena, comece já. Leia a Sagrada Escritura. Não para ter conhecimento apenas, mas leia para praticar o que ali está. Este é um dos conselhos. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Se permanecerdes em mim, e vós permanecerdes, e eu permanecer em vós, a minha palavra estará sempre contigo. Estará sempre contigo. De que maneira? Pelo seu jeito de falar. Pelos tons de voz que você tem. O que é que você fala? O que é que você usa? Quer saber? Até as músicas que você ouve vai influenciar no seu ser. Você ouve umas porcarias por aí, me desculpe, mas é uma verdade, que não vale a pena. Tem gente que ouve música que é pornografia do começo ao fim, o tempo inteiro. Depois quer ter uma vida tranquila, vai ter nunca. Outros ouvem umas coisas que só são xingamentos, algo que está destruindo o ouvido da pessoa e o coração. Depois quer ter uma vida saudável, vai ter nunca.
Começa por ouvir bem coisas boas, saudáveis, agradáveis. Ter uma alimentação boa, saudável, agradável. Muitas das coisas que usam, não joga no lixo não, que vai estragar o lixo, viu? Elimina de uma vez por toda. E muitas das músicas que a gente ouve por aí, que a gente vê os outros estar ouvindo, e ainda são exibicionistas, né? Que passa 3 horas da madrugada aí na rua, é bum, bum, bum. Vai se educar primeiro, depois vai ouvir uma coisa decente. Tem até gente que tem já problema de ouvido, audição, ouve mal, tem dificuldade para ouvir. Não sei por que eu estou assim. Claro que sabe. Claro que sabe. O som que ouve das muitas vezes atrapalha o vizinho que está 500 metros, 1 quilômetro longe. Imagina o que não vai fazer com o seu tímpano. Juízo é preciso. E Jesus está falando para nós, olha, eu sou a videira verdadeira, permaneceis em mim para poder dar frutos, sem mim nada podeis fazer. Parece que isso que eu estou falando não tem muito a ver com o Evangelho, né? Por isso que eu estou falando, leia a Sagrada Escritura, seja inteligente. No capítulo 49 do profeta Isaías, tem um texto que fala sobre Jesus, uma profecia, que diz o seguinte: o meu filho não apaga o pavio que ainda fumega. O meu filho não fica dando ouvidos às coisas, fazendo barulho na rua, ninguém ouve ele falando aí, envolvido nessas coisas. O meu filho. Então, se ele tinha esta regra de vida, é sinal que esta regra de vida é a boa, porque ele já ressuscitou. A sua vida foi tão íntegra que ele, assim que morreu, foi sepultado, o Pai o ressuscitou. O mesmo Pai que é o agricultor, que está cuidando da nossa vida. Então esse texto é para a gente ter uma atenção muito forte, não ficar apenas nas pequenas palavras que está aqui, porque tem muitas outras coisas por detrás desse texto. Então, quando Jesus está falando, aquele que permanecer em mim e o permanecer dele, a minha palavra permanecerá em vós. Tem muitos palavrões que a gente ouve aí, que nunca passou pela boca de Jesus, portanto, essas palavras não são dele. E se não são dele, é do inimigo dele. Tem muitos alimentos que as pessoas comem aí, que não foi aprovado por Jesus. Portanto, se não foi aprovado por ele, era joio que foi colocado aí pelo inimigo. E se você utiliza, você está mais apoiando o inimigo de Jesus do que o próprio Jesus. Depois disse, não, eu sou cristão. Cristão? Então o texto vem nos chamando a atenção. Aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora e como ramo secará. E tais ramos será recolhido e colocado no fogo. Esse fogo que ele está falando aqui, não é um fogo de palha queimando ali do lado, não. É o fogo do inferno. Porque o texto, ele é um texto espiritual. E o fogo do inferno é um espírito maligno. É comandado pelo Senhor das Trevas. Então a gente tem que estar atento, porque
Senão, o que nós estivermos usando, dependendo do que for, pode não ser agradável a Deus. E se não é agradável a Deus, é um ramo que está crescendo aí só para sugar. E se é só para sugar, o meu Pai o cortará. Em outro texto ele vai dizer que vai fazer parte daqueles que serão malditos. Então, o texto é para nos chamar a atenção, para nós fazer uma ligação direta com Ele. Nós temos isso. E na sequência a gente pode levar para o lado dos sacramentos. Os sacramentos existem para que nós, pelos sacramentos, sejamos orientados, alimentados, limpos, purificados e cheguemos à salvação. Então, que nós tenhamos essa sabedoria. Nisto meu Pai é glorificado, que deis fruto e vos torneis meus discípulos. Então, que tenhamos isso. Nós vemos aqui Paulo, na primeira leitura, praticando esse evangelho. Não estava escrito ainda, tá? Mas Paulo já estava praticando. Por que eu digo que Paulo estava praticando? Porque assim que ele se converteu, posteriormente ele começa a fazer as pregações lá em Damasco. E depois de Damasco ele vai para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele vai com um objetivo: se reunir com os outros discípulos de Jesus, os apóstolos, para conhecê-los e para ter mais informação, para anunciar melhor o Evangelho de Jesus. Mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Tem tudo, porque o Evangelho diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então, vou ir a Damasco, ir a Jerusalém, se reunir com os outros discípulos, significa fazer uma só unidade. Fazer unidade. No tempo de Paulo, naqueles dias, houve pessoas que não aceitaram ele, porque ele estava com medo, porque Paulo era um perseguidor antes. Mas teve alguém que vai apresentar Paulo na comunidade. Quem é? Barnabé. Barnabé toma Paulo consigo e o defende na frente de todo mundo. Fala: olha, vocês estão com medo dele, por quê? Posso dizer para vocês e afirmar como ele se converteu e como foi as suas pregações diante da multidão em Damasco e em outros lugares. Portanto, ele é um discípulo de Jesus, tanto quanto vocês. A partir daquele momento, eles aceitaram a palavra de Barnabé. Por quem era Barnabé? Barnabé era filho de profeta. Barnabé era orientado pelo profeta. Barnabé era um seguidor da palavra de Deus, ainda antes de conhecer Jesus diretamente. Portanto, era um homem de confiança. Era alguém de reconhecimento no meio da comunidade. Então, a palavra de Barnabé é aceita e Paulo passa a fazer parte do grupo de maneira mais coesa e mais firme. Só que os que eram de origem judaica e de formação de língua grega não começaram a aceitar e estavam fazendo planos para matar Paulo. Então, os demais discípulos sabem disso, chega nos ouvidos deles. E aí o que eles fazem? Tira Paulo e Barnabé de Jerusalém e manda para um outro lugar, para que eles possam anunciar a palavra com mais tranquilidade, porque ali já estava começando a ter confusões. Então, daí em diante, Saulo e Barnabé, Saulo permaneceu em Jerusalém, porém, os de origem grega queriam matá-lo, né? Quando ficaram sabendo disso, levaram Saulo para Cesareia
e daí mandaram para Tarso. Por isso que em alguns lugares vocês vão encontrar Paulo, o nosso é o mesmo Saulo, como Paulo de Tarso, porque lá em Tarso ele ficou um bom tempo evangelizando. É muito comum isso. É muito comum mudar o nome para o nome do lugar onde a pessoa está. Até hoje isso é assim, né? Quando eu estava no seminário, o pessoal falava, o Domingos, que era eu, né? E ainda sou. O Domingos, Dominguinho de Panorama. De Panorama. Por quê? Porque eu nasci lá. Depois, da onde que é? É de Garça, porque eu morei em Garça, trabalhava em Garça. Depois, é de Mariápolis, porque trabalho. E provavelmente quando eu chegar no outro canto, vai falar, aquele um de Monte Castelo. Então, é normal isso. Então, Paulo passou a ser conhecido também como Paulo de Tarso. Então, tudo isso para mostrar que Paulo procura viver a unidade, para dar exemplo de seguidor de Jesus, de missionário do reino de Deus. Que nós tenhamos essa palavra de Paulo como exemplo e as palavras de Jesus como atitude de nossa vida, todo dia da nossa história. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador